Bem-vindos mais uma vez. Meu nome é Marcelo Bandeira, eu sou médico da Unidade de Hipertensão Arterial Pulmonar da UFRJ. Continuo nossa série de discussões sobre hipertensão arterial pulmonar. A discussão de agora se propõe a debater os métodos diagnósticos do paciente que é avaliado para a hipertensão arterial pulmonar. Obviamente, todo diagnóstico começa a partir da avaliação clínica, da anamnese e do exame físico. Esses pacientes, na grande maioria das vezes, têm como principal sintoma a ser relatado uma queixa de dispneia ou sensação de dispneia, frequentemente associada a uma sensação de cansaço, o que denota, na verdade, a ocorrência de um estado de baixo débito cardíaco, secundário ao comprometimento da pré-carga do VE, exatamente pelo fato da hipertensão pulmonar determinar graus variáveis de disfunção ventricular direita. Associado a isso, alguns pacientes podem relatar outros sintomas associados aos sintomas de cansaço e de falta de ar, como, por exemplo, quadros de desconforto torácico dos mais variáveis, algum deles inclusive com uma descrição típica equivalente à de uma doença coronariana, sensação de palpitação, que muitas vezes não tem a ver com nenhum distúrbio cardiológico propriamente dito, mas eventualmente pode estar associado a algumas arritmias supraventriculares, como flutter atrial principalmente, mas eventualmente FA ou taquicardia supraventricular. Um outro sintoma que é muito importante e que a gente deve atentar com frequência pelo impacto social que isso pode ter são os sintomas de síncope e pré-síncope, que eventualmente acontecem exatamente também pelo estado de baixo débito, não só sistêmico, como também cerebral. Esse quadro de sintomatologia ele é variável. Alguns pacientes relatam todos esses sintomas, alguns só relatam cansaço. E exatamente esse que é o problema do diagnóstico, porque até que alguém tenha um grau de suspeição clínica sobre essa doença, leva-se muito tempo e perde-se tempo para a instituição de um tratamento mais precoce. A partir dessa avaliação clínica, o exame físico vai mostrar dados associados não só à hipertensão pulmonar como um todo, mas também associados a determinadas condições clínicas. Com frequência, a gente vai observar uma segunda bolha hiperfonética, com um componente pulmonar maior do que o componente aórtico, presença de turgência jugular patológica, impulsão de VD visível, uma ausculta, uma semiologia que é altamente sugestiva de um quadro de regurgitação tricúspide e outros dados que vão corroborar e vão sugerir o raciocínio diagnóstico de determinadas condições associadas, como, por exemplo, cardiopatias congênitas, um exame abdominal que evidencia uma hepatosplenomegalia sugerindo uma síndrome, uma hipertensão portopulmonar, secundária a uma hipertensão portal, por exemplo, a ocorrência de lesões cutâneas ou fenômenos vasculares periféricos, como o fenômeno de Renault, sugerindo um quadro de HP associado à esclerodermia, comemorativos de hepatopatia crônica associados não só à cirrose hepática, como também à cirrose hepática alcoólica ou cirrose por vírus, mais uma vez associada à síndrome de hipertensão portopulmonar, e assim sucessivamente. Existe uma série de dados que vão ajudar um esboço de diagnóstico inicial baseado apenas na anamnese do exame físico. Só que, inevitavelmente, o diagnóstico começa a ser direcionado efetivamente para a hipertensão pulmonar a partir de um exame complementar, que é o ecocardiograma. Quando ele mostra para a gente uma pressão sistólica de artéria pulmonar acima da normalidade, isso muda totalmente o raciocínio. E aí, realmente, é que se faz necessário o entendimento de um algoritmo racional para a estratificação desse doente e, por conseguinte, para a exclusão de causas de diagnóstico relativamente simples. A hipertensão pulmonar, na avaliação ecocardiográfica, ela nem sempre apresenta uma correlação direta com a avaliação hemodinâmica feita pelo cateterismo cardíaco direito. Ela, obviamente, permite um grau de suspeição clínica, sendo que, principalmente, quando é feita uma aferição de uma pressão sistólica de artéria pulmonar acima de 50 mm de mercúrio, ou uma caracterização de uma velocidade do jato de regurgitação tricuspídeo acima de 3,4 metros por segundo, isso sugere fortemente a documentação de hipertensão arterial pulmonar, caso o paciente venha ser submetido ao cateterismo cardíaco direito. Seguindo a sequência diagnóstica, outros exames mais simples também auxiliam, como por exemplo o eletrocardiograma, que não apresenta uma especificidade, uma sensibilidade para documentação de uma hipertensão pulmonar clinicamente significativa, mas vai mostrar dados que corroboram, com a existência de sobrecarga ventricular direita, sobrecarga arterial direita associada, ou desvio do QRS para a direita. Associado a isso, o raio-x de tórax também pode trazer outros dados que sugiram determinados grupos de condições clínicas,
como, por exemplo, a presença de alterações nos campos pleuropulmonares, sugerindo uma hipertensão pulmonar no grupo 3, ou presença de aumento de cavidade cardíaca esquerda associado ao grupo 2, ou pura e simplesmente alterações da hipertensão pulmonar propriamente dita, basicamente aumento de átrio direito, aumento de ventrículo direito e aumento do hilo pulmonar, aumento do tronco da artéria pulmonar evidenciado no raio-x de tórax em PA. Esses exames iniciais aí já dão um raciocínio e já dão uma ideia para onde vai caminhar esse diagnóstico. É válido também lembrar que, pelo fato do paciente poder ter uma doença pulmonar associada, a gente deve complementar essa avaliação com prova de função respiratória para caracterizar o tipo e o grau de distúrbio ventilatório que esse paciente apresenta. Associado a isso, ainda pensando em investigação etiológica, é válido pedir para esses pacientes, isso é feito nos centros de referência, a realização de uma cintilografia pulmonar de ventilação e perfusão, no sentido de se descartar a doença pulmonar tromboembólica. É um exame que apresenta uma sensibilidade maior do que, por exemplo, uma tomografia. E é claro, caso esse exame venha a ser positivo, ou seja, de alta ou pelo menos moderada probabilidade para TEP, está justificada então a complementação com a tomografia de tórax e, quando possível, o exame padrão ouro para esse diagnóstico, que é a arteriografia pulmonar. A tomografia de tórax, pura e simplesmente, sem avaliação vascular, também ajuda, principalmente quando sendo feita de alta resolução, para uma caracterização mais precisa e com maior riqueza de detalhes do parênquima pulmonar. E também para a sugestão de diagnósticos às vezes difíceis, como, por exemplo, a doença veno-oclusiva pulmonar, que é um diagnóstico raro. Outros exames que são associados à avaliação inicial desses pacientes são também os exames laboratoriais, pensando também em descartar outras condições, como, por exemplo, a dosagem de hormônios tiroidianos, sorologias para hepatites virais, tanto hepatite B quanto hepatite C, sorologia para HIV, dosagem de fator antinuclear no sentido de se descartar doenças autoimunes, apesar de a gente saber que 40% dos pacientes com forma idiopática podem ter um FAM positivo com uma titulação de até 1/80. Avaliações laboratoriais simples, como hemograma completo, avaliação de função renal e de função hepática, o que tem importância, como a gente vai discutir depois, para a monitorização terapêutica. E dosagem, inclusive, de alguns marcadores que têm um papel de predição de prognóstico e até de monitorização terapêutica, como é o caso do ácido úrico e do NT-proBNP, sendo este particularmente útil para a monitorização terapêutica desses pacientes. Seguindo o quadro de investigação diagnóstica, a polissonografia eventualmente se faz necessária quando há algum grau de suspeição de apneia obstrutiva do sono. A partir dessa estratificação não invasiva do paciente, com eco, prova de função respiratória, TC, avaliações laboratoriais, um outro exame que é importante também, que é a ultrassonografia abdominal associada à Doppler de sistema porta, para descartar a hipertensão porta-pulmonar. Tendo sido feita essa avaliação não invasiva, parte-se então para o método diagnóstico definitivo para essa doença, que é o cateterismo cardíaco direito, associado ao teste de vasorreatividade pulmonar. Esse teste é importante ser acoplado ao cateterismo cardíaco direito, exatamente para definir a possibilidade desse paciente ser responsível ao uso de bloqueadores de cálcio, uma terapêutica que é efetiva quando o paciente é vasorreativo, que é custo-benéfica e que é mais fácil de ser instituída. Infelizmente, não representa a maior parte dos nossos pacientes. Aproximadamente 9% dos pacientes com a forma idiopática, que é a forma que apresenta com maior frequência a vasorreatividade, é que efetivamente apresentam a vasorreatividade positiva no CAT. Além disso, o cateterismo cardíaco direito vai nos fornecer variáveis hemodinâmicas inicialmente para a definição da doença, que nesse caso define como sendo um quadro associado a uma pressão de artéria pulmonar média maior do que 25 mm de mercúrio, associado a uma pressão capilar pulmonar menor ou igual a 15. É isso que define o estado de hipertensão pulmonar pré-capilar ou de hipertensão arterial pulmonar. Associado a isso, outros dados são importantes, como por exemplo débito cardíaco, índice cardíaco, pressão de átrio direito e saturação venosa mista, que além de serem parâmetros hemodinâmicos importantes para a caracterização da doença, são parâmetros importantes para a predição prognóstica e também para a monitorização terapêutica.